O Supremo Tribunal Federal adia novamente o julgamento sobre o porte de drogas para uso pessoal. A Paula Lobão está de volta com informações para a gente. Paula, já tem a nova data para a ação ser retomada? Oficialmente ainda não, Lívia, mas é muito provável que seja na semana que vem, na próxima quinta-feira. O julgamento dessa ação, ela estava aí como primeiro item da pauta de hoje para ser julgado, para ser votado do plenário do Supremo Tribunal Federal, mas acabou sendo adiado mais uma vez. O que aconteceu é que outras questões de ordens, outras petições acabaram entrando na fila e não sobrou tempo para então se julgar essa ação que vai decidir se o porte de drogas para consumo próprio é crime ou não é crime. Até o momento, Lívia, como é que está a situação? 3 ministros já apresentaram seus respectivos votos e os 3 votaram pela descriminalização dessa questão. São eles, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin. Essa votação, Lívia, ela começou lá em 2015, ou seja, já são 8 anos aí que a ação se arrasta no Supremo Tribunal Federal, tentando chegar a ser discutida no plenário do Supremo, e tudo indica que será na próxima semana. Só que aí, Lívia, o que acontece? Na quinta-feira que vem, está agendado, está marcado também a votação, o julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal de uma ação muito importante também, que é aquela do marco temporal sobre a demarcação das terras indígenas. E é uma pauta que deve consumir bastante tempo da sessão plenária, pelo menos essa é a expectativa. Então existe aí a possibilidade dessa ação sobre o porte de drogas para consumo próprio vir a ser novamente adiada. Pode ser que isso aconteça sim. Agora, dentro do Supremo Tribunal Federal, o que se discute, a ideia central em torno dessa pauta, dessa ação sobre o porte de drogas, a controvérsia está ligada mais sobre saber se o usuário causa de fato algum tipo de dano à sociedade, ao coletivo, ao consumir uma substância ilícita, para então definir se esse ato pode ser enquadrado como crime. Esse é o tema central que está sendo debatido, entre outros itens, em torno dessa ação no Supremo Tribunal Federal. A gente vai acompanhar, principalmente por conta aí da possibilidade de ter o marco temporal da demarcação de terras indígenas também na pauta da próxima quinta-feira, e ver a possibilidade se realmente essa ação do porte de drogas para consumo próprio finalmente vai ser julgada no Supremo. Volto com você, Lívia. Obrigada mais uma vez pelas explicações. Paula Lobão, boa noite a você, bom trabalho. Nelson Kobayashi, esse julgamento que pode ser retomado mais para o finalzinho de junho, como trouxe a explicação para a gente a Paula Lobão, essencialmente vai se debruçar sobre a constitucionalidade ou não do artigo 28 da lei que hoje está vigente, que parece que alterada em 2006, que trata sobre o sistema de políticas nacionais contra as drogas. E muitos especialistas têm defendido que não se trata de um julgamento que vai legalizar o uso de drogas aqui no país. Para esses analistas, trata-se de um julgamento que vai determinar se o usuário que está portando pequenas quantidades para uso próprio, para uso pessoal, pode ser punido penalmente, pode ser criminalizado por tal conduta. Queria ouvir suas expectativas em relação a esse julgamento. O que você espera e em que situação você se enquadra e se posiciona nessa discussão? Olha, Lívia, é um tema complexo, polêmico, que gera muito preconceito também e falta de conhecimento de caso mesmo, né? Nesse caso, como você bem disse, não é para liberar o uso de droga de maneira geral. É só para declarar a inconstitucionalidade ou não do artigo que é do porte de drogas para uso próprio. E a tendência é esse caminho de ser declarado inconstitucional. Primeiro, porque seria um crime sem vítima. Para uma corrente da comunidade jurídica, a vítima seria a incolumidade pública, né? Ou toda a coletividade. Para outra, e parece que é a teoria adotada pelo Supremo Tribunal Federal, a vítima seria o próprio usuário. Então, pelo mesmo motivo que a autolesão não é considerada crime contra a integridade física, ou a tentativa de suicídio não é considerado crime contra a vida,
o porte de drogas para uso próprio não vai ser também considerado crime. Há um segundo ponto nisso também. É um crime que, se você for ler na lei de drogas, ela não prevê sanção de prisão, por exemplo, de detenção ou reclusão. É apenas uma advertência. Então, mobiliza a máquina pública, a polícia tem que levar o usuário a uma delegacia, tem que gastar um policial, um delegado, para fazer ali toda a documentação, que não vai gerar em nada, não vai dar em nada no fim das contas. Então, isso também é um motivo que corrobora para essa declaração de inconstitucionalidade, é a tendência. De todo modo, a gente sabe que quem usa droga comprou de alguém que traficou, e esse é um crime grave. Então, a gente precisa também levar em consideração que a gente tem no tráfico de drogas no nosso Brasil um crime muito grave que destrói famílias e toda a nossa sociedade. Em 5 segundos, 4 ou 5 segundos, uma eventual descriminalização pode incentivar ainda mais o tráfico de drogas aqui no Brasil? Sim, porque eu acredito que sim, porque há quem se iniba de comprar justamente porque tem esse risco de ser levado a uma delegacia, de ser exposto, né? Agora, diante dessa descriminalização do uso, os traficantes têm um argumento a mais para vender as drogas, né? Em outra ocasião, em outro momento, a gente fala mais sobre isso. É muito polêmico esse julgamento, com toda certeza.